Fala galera, parte 2 do vídeo, 5 curiosidades aleatórias de física, então sem enrolação. Efeito Doppler. Johann Doppler foi um físico e matemático austríaco do século XIX, sendo o primeiro a prever e descrever o efeito que leva seu sobrenome. O efeito Doppler pode ser observado tanto em ondas sonoras quanto em ondas de luz. Com relação ao som, quando uma fonte sonora se aproxima do observador, a frequência percebida é maior, resultando em um som mais agudo. Quando a fonte se afasta, a frequência percebida é menor, gerando um som mais grave. No contexto da luz, o efeito Doppler causa um deslocamento para o violeta na aproximação, aumento da frequência, e para o vermelho no afastamento, diminuição da frequência. Na astronomia, o efeito Doppler da luz é amplamente utilizado para determinar a velocidade com que os astros se aproximam ou se afastam da Terra. A observação de que todas as galáxias parecem se afastar da Terra com velocidades proporcionais à sua distância é uma evidência fundamental para a teoria do universo em expansão. No cotidiano, o efeito Doppler do som é perceptível em situações como a aproximação de um veículo com buzina ligada. À medida que o veículo se aproxima, o som da buzina se torna mais agudo, e quando ele se afasta, o som fica mais grave. Em resumo, o efeito Doppler é um fenômeno que ocorre devido ao movimento relativo entre a fonte emissora e o observador e afeta tanto o som quanto a luz, resultando em variações da frequência percebida das ondas, o que tem implicações significativas na astronomia e é notável em situações do dia a dia. Um pouco da física e uma tsunami. A palavra tsunami tem origem japonesa e significa onda do porto. Tsu, porto, e nami, onda. No entanto, não se trata de uma única onda, mas sim de uma série de ondas oceânicas de proporções gigantescas. Tsunamis têm características impressionantes, incluindo comprimentos de onda que variam de 130 a 160 km, podendo chegar a até 1000 km, com períodos de 15 minutos a 2 horas e velocidades que podem superar os 650 km por hora, alcançando até 890 km por hora. A causa mais comum de tsunamis são os terremotos submarinos. Em alto mar, as ondas de tsunami são de baixa amplitude, geralmente não mais do que 1 metro. No entanto, à medida que a onda se aproxima da costa e a profundidade da água diminui, a onda se torna mais alta e mais destrutiva. A velocidade de um tsunami em alto mar é extremamente alta, em torno de 200 metros por segundo, mas ao se aproximar da costa, onde a profundidade é menor, a velocidade diminui para cerca de 6 metros por segundo. Isso faz com que a amplitude da onda aumente consideravelmente, tornando-a ainda mais perigosa. Tsunamis carregam uma quantidade massiva de energia. Uma onda de tsunami com 1 metro de altura e um comprimento de onda de 200 km transporta cerca de 1 bilhão de joules de energia por metro de frente de onda. Isso é muita coisa. Tsunamis, é claro, são eventos naturais extremamente destrutivos, como já vimos nos casos do Japão, Indonésia, entre muitos outros. Pássaros no fio de luz. Quando um pássaro pousa em uma rede elétrica com ambas as patas no mesmo fio, não há diferença de potencial elétrico, voltagem, entre as patas, evitando choques elétricos. A corrente elétrica flui quando há uma diferença de potencial entre 2 pontos no corpo do pássaro. A diferença de potencial, popularmente chamada de voltagem, é a força motriz que impulsiona a corrente elétrica a fluir através de um condutor, como um fio ou o corpo de um pássaro. Ela é medida em volts e representa a diferença de energia potencial elétrica entre 2 pontos em um circuito elétrico. Quando existe uma diferença de potencial entre 2 pontos, os elétrons, partículas carregadas negativamente, tendem a se mover do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial, criando assim um fluxo de corrente elétrica. É essa diferença de potencial que cria a pressão elétrica necessária para que a corrente flua e realize trabalho, como acender uma lâmpada ou alimentar aparelhos eletrônicos. No contexto dos pássaros pousando em uma rede elétrica, a ausência de diferença de potencial entre as patas no mesmo fio impede o fluxo de corrente elétrica pelo corpo da ave, garantindo sua segurança. O perigo de choque surge quando o pássaro toca uma parte do corpo em um local com voltagem diferente, criando uma diferença de potencial, permitindo que a corrente flua pelo corpo. Em áreas com aves de grande porte, como o tuiuiu, os fios da rede são posicionados com maior distância entre si para evitar que as asas das aves toquem diferentes fios, minimizando assim o risco de acidentes. Como o corpo regula a temperatura? O equilíbrio térmico é alcançado através do balanço entre a perda e a produção ou aquisição de calor do corpo humano. Durante o repouso, uma pessoa libera cerca de 90 joules de calor a cada segundo como parte da energia gerada pelo funcionamento normal dos órgãos internos e dos músculos. Durante a prática de exercícios físicos, a produção de calor nos músculos aumenta, temporariamente superando a capacidade de dissipação de calor dos músculos. O calor gerado durante o exercício é transferido para o sangue através do processo de condução, permitindo que uma parte significativa do calor produzido seja distribuída pelo corpo através da circulação sanguínea. Quando a temperatura interna do corpo aumenta devido ao exercício, os reflexos fisiológicos são desencadeados para aumentar a transferência de calor interno para a pele e, finalmente, para o ambiente. Esses mecanismos de transferência de calor para o ambiente incluem a condução, transferência de calor através da pele, irradiação, liberação de calor na forma de ondas eletromagnéticas e transpiração, na forma do suor. A transpiração é particularmente eficiente na regulação da temperatura corporal, pois permite a perda de calor por evaporação da umidade da pele. Em casos extremos, uma pessoa pode perder até 1,5 litro de líquido por hora, o que equivale a uma taxa de perda de calor de quase 2,4 kW. A regulação da temperatura corporal é fundamental para a saúde, uma vez que o aquecimento excessivo do corpo durante o exercício pode limitar a eficiência do sistema circulatório.
As origens do sabão. As primeiras evidências do uso de um material semelhante ao sabão datam de 2800 a.C. e estão relacionados a uma lenda romana que menciona o Monte Sapo, onde sacrifícios de animais eram realizados. A água da chuva arrastava uma mistura de sebo animal derretido com cinzas para o rio Tibre, onde eram lavadas as roupas. Esse processo acidental teria revelado as propriedades de limpeza do sabão. O sabão pode ser produzido a partir de gordura de animais, como boi, porco, carneiro, ou de óleos vegetais, como óleo de algodão e de várias palmeiras. As moléculas de sabão consistem em duas partes distintas, uma cabeça polar e uma cauda apolar. Quando o sabão entra em contato com a água, suas moléculas se dissolvem nela, criando uma película superficial na interface com o ar. O sabão é eficaz na limpeza de tecidos sujos de gordura ou óleo, pois forma gotículas microscópicas de gordura envolvida por moléculas de sabão. As cabeças polares das moléculas de sabão interagem com a água, enquanto as caudas apolares interagem com o óleo, permitindo que a sujeira seja removida do tecido e dispersa na água. As partículas de gordura dispersas não se aglomeram novamente devido à repulsão elétrica entre elas. Atualmente, a maioria dos produtos de limpeza no mercado não é composta por sabão tradicional, mas sim por detergentes sintéticos derivados do petróleo. Esses detergentes são compostos por sais de sódio, de sulfatos de alquila de cadeia longa ou de ácidos sulfônicos também de cadeia longa. Alguns detergentes em pó e produtos como creme dental podem conter substâncias fluorescentes que, quando expostas à radiação ultravioleta, emitem luz no espectro visível. Isso pode fazer com que tecidos pareçam mais brancos, pois a fluorescência mascara a coloração amarela. Muito obrigado para ti que chegou até aqui. Se curtiu, deixa o like e se inscreva para fortalecer o canal. Comente sugestões de temas se quiserem e até a próxima.